Boa noite, pessoal. ADM, sexto período, CP Pitanga. ADM, sexto período, UCP Univale. Ciências Contábeis, quarto período, Univale. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. 17 de agosto, segunda-feira, dia dessa na nossa aula da APS, nesse novo formato, como todos sabem. Administração pública para os ADMs, tanto sexto período CP Pitanga como sexto período CP Univale, e gestão de finanças públicas para o quarto período de contabilidade Univale, né? Desejo a todos que tenham, né, um ótimo e abençoada semana, e hoje a gente, conforme cronograma no qual vocês receberam, eu estarei disponibilizando daqui a pouco, já está aí, né, para vocês, uma videoaula sobre o nosso tema de hoje, sobre planejamento, tanto planejamento como administrador geral, como também como administrador público, tá? E vou também disponibilizar um material complementar para vocês do tema do dia de hoje, beleza? E ficarei, logicamente, à disposição dos senhores e das senhoritas para sanar dúvidas no qual vocês vão percebendo ou argumentações ou alguma sugestão com relação às nossas atividades do dia de hoje, beleza? Então vamos lá, eu vou pedir licença agora para vocês, eu vou compartilhar uma tela, um material que também vou estar disponibilizando. Então, só relembrando, eu vou disponibilizar no Classroom de vocês essa videoaula no qual vocês estão me assistindo, o material que está aí, né, em slide, em PDF para vocês, e também mais um material complementar, uma apostila bem interessante sobre planejamento público do Sebrae. Então, eu achei muito interessante essa apostila, logicamente é um pouco extensa, mas é um material complementar para que vocês possam usar aí até no decorrer do semestre e também dentro das suas capacidades profissionais aí, capacitações profissionais adiante, beleza? Mas estarei no grupo do WhatsApp para sanar as dúvidas que acaso venham ocorrendo para vocês, beleza? Então vamos lá. Então, meus queridos, primeiramente gostaria de agradecer a todos e a todas. 67 pessoas responderam, né, as nossas atividades do Google Forms da aula passada. Tá? Então, eu agradeço muito, todos os cursos aí, eles responderam, né? Então, foi 67. Então, agradeço muito mesmo. Essas atividades sempre serão feitas para um controle de presença e, logicamente, um controle também de como vocês estão se habituando, né, a esse novo formato de APS, e sempre vai ser com relação à aula, tá? Hoje, conforme o nosso cronograma, não haverá atividade específica, mas eu quero que vocês assistam esse vídeo, vejam o material tudo certinho, porque na semana que vem a gente vai ter mais uma videoaula e já uma atividade avaliativa. Avaliativa, eu falo naquele modo de trabalhinho, alguma coisa nesse sentido, beleza? Mas então, agradeço a cada uma de vocês. Lá no final, lá na aula de revisão, né, que está aí marcado, a gente vai fazer um compilado geral de todas essas atividades avaliativas e eu vou repassar um feedback para vocês de todas elas, beleza? Mas desde já agradeço novamente, então, ressalto, é muito importante que vocês façam essas atividades, entrem, né? Para quê? Para que a gente possa aumentar, para que a gente possa inovar e, principalmente, que vocês possam entender e alcançar o melhor aprendizado. Tranquilo? Então, meus queridos, hoje especificamente, a gente vai falar um pouco sobre planejamento. Planejamento na administração geral, que muitos de vocês já sabem, principalmente os cursos de administração aí que estão nos ouvindo e nos vendo, mas é sempre bom a gente ressaltar ou relembrar algumas coisas. Porque em nossas vidas sempre tem algum tipo de planejamento. Vocês, por exemplo, vocês estão se planejando, né, a pessoal de Pitanga, de retornar gradualmente às aulas presenciais. O pessoal de Vaiporã um pouquinho mais tarde, mas também já está dentro do radar
dentro do planejamento de vocês, creio eu, que vocês estão também planejando como que vão, se for de fora, se vai ter ônibus ou não vai, se vai ter, se eu vou de carro ou não vou, então tem todas essas expectativas. E na nossa vida cotidiana e da gestão pública não foge muito disso. Todos os dias precisamos se planejar. E na administração pública, ainda mais. Por quê? Lembrando da aula passada, nós temos leis, nós temos diretrizes, nós temos regras a serem cumpridas. Então, você tem que planejar com de recursos financeiros de terceiros, que são da sociedade, planejar com recursos de terceiro, que são da União, do Estado, do município. Né? Então, planejamento é uma coisa muito importante nisso, e ainda mais nesse momento tão delicado que nós estamos passando desde o âmbito de gestão pública, como também gestão privada das empresas e instituições. Quando eu falo em planejamento, o planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração. Então, nós, cada vez mais, temos que ser geridos, temos que gerir com planejamento. E, além de tudo isso, você tem que ter disciplina. Você tem que ter o controle de tudo isso, que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Vocês, a gente já conversou, vocês têm um objetivo no final de tudo isso, que é concluir o curso de graduação. Possivelmente, vocês já fizeram um planejamento para isso. Vocês terão que estudar, vocês terão que fazer provas, aquelas rotinas cotidianas, semestrais que todos nós temos, mas já faz parte do teu planejamento que isso aconteça, correto? Dentro da gestão, tanto pública como privada também, né? Tem um planejamento, principalmente na gestão pública, onde os governos municipais, estaduais e federais têm um cargo eletivo, os de executivo, né, por 4 anos, então, muitas vezes eu planejo essa questão de 4 anos, de 2 anos, muitas vezes, mas é de curto, médio e longo prazo. Então, nós temos que nos preparar para todo esse pensamento, esse planejamento que todos nós precisamos nos atentar a curto, médio e longo prazo. É fundamental organizar por definições em cada área da empresa. Então, quando eu falo cada área da empresa, pensem também na instituição pública que tem os setores. O setor administrativo, o setor de educação, o setor de saúde, o setor de lazer, o setor de segurança pública. Então, também, além de você ter um planejamento total de uma empresa ou de uma instituição, nós temos o planejamento individual de cada departamento, de cada setor. E isso, quem trabalha aí no órgão público sabe do que eu estou falando. Você tem um planejamento para que isso aconteça, tá? Então, eu vou colocar uns conceitos sobre planejamento para que a gente possa dar um início a essa nossa aula do dia de hoje. Então, conforme Moreira Perrotti Júnior, planejamento corresponde ao ato ou efeito de planejar, elaborar por etapas, com bases técnicas e planificações. Né? Então, cada um de nós temos um planejamento em nossas vidas ou profissionais que não é do início ao fim de nossas vidas ou de nossa capacidade profissional. Cada etapa, ela tem que ser planejada. Né? Lembrando sempre, né, principalmente para nós como acadêmicos, o tempo antigo dos nossos pais era fevereiro. Né? O nosso tempo antigo, desculpa, os nossos pais eram 2000, 1890. O tempo nosso como profissional foi o tempo antigo em fevereiro, depois disso mudou tudo. Então, nós tivemos que nos planejar ou replanejar as coisas. Logicamente, sempre com bases técnicas, sempre com planos. Mas o mais importante que isso, planejamento, pessoal, logicamente, que é você idealizar algo ou alcançar um objetivo, mas você tem que executar. Você tem que fazer acontecer, tirar aqui do papel, né, do caderninho aqui, e colocar em prática, porque senão não adianta nada. Lembrando sempre, o papel aceita tudo. Se eu colocar aqui, eu vou me formar em 4 anos. Tranquilo. Você escreveu, mas você tem que fazer as coisas acontecerem. E também os nossos gestores têm que estar preparados para isso. Para a Correia,
O planejamento é um processo administrativo e sistemático para atingir um objetivo proposto. Ó, percebam, quando eu falo em planejamento objetivo, nós temos que ter foco, né? Não tem muitos gestores que vão trabalhando por trabalhar, não tem um planejamento e vai dando certo. Aí, né, logicamente, cada um tem a sua opinião. Você pode acreditar em sorte, você pode acreditar em competência, você pode acreditar em um monte de coisas. Mas a grande maioria, que a partir do momento tem um planejamento e ele não tem um objetivo, infelizmente fica fora do caminho nessa questão de gestão corporativa ou gestão pública. Outro pensamento, conforme Pasquale, tem o planejamento como processo de elaborar o plano, que é o documento escrito, portanto, planejamento é a ação, enquanto o plano é o resultado, ou seja, o plano pode ser considerado como a expressão de uma ideia ou pensamento em algo físico, aquilo que eu falei. Então, vejam, desses 3 conceitos que eu passei para vocês, resumindo, planejamento é um processo, ou seja, ela tem que sempre ser contínuo, sempre você tem que estar trabalhando, tem que estar replanejando, porque todos os dias tem mudanças em nosso cotidiano, correto? Mas, além de tudo isso, você tem que tirar essa ideia do plano, né, do papel, muitas vezes, e fazer acontecer, porque senão ele só fica arquivado, ele só fica lá digitalizado, ele só fica lá no almoxarifado, nos arquivos, e não sai em prática. Daí, lá no resultado final, um governante, um administrador público, depois do seu mandato ou da sua carga de função, vai verificar que teve um planejamento, mas não foi concretizado. O resultado disso, lembram lá de eficiência e eficácia, né? Então, mais ou menos nesse sentido, as coisas vão acontecendo. Então, lembrando sempre, nós temos que fazer mais com menos cada vez, né? E para que isso aconteça, nós temos que planejar. Se sobrando dinheiro, aonde que eu vou depositar? Aonde que eu vou trabalhar? Sobrando recurso de mão de obra, de material, aonde que eu vou readequar? Tudo isso é planejamento e principalmente um processo, ou seja, tem que ser contínuo e, o mais importante, executável. Tirar do papel e finalizar ou pelo menos dar andamento, ok? Outras definições de planejamento. Nós temos várias áreas de planejamento. Né? Nós temos o planejamento organizacional, então a organização como um todo. Podemos falar em organização de empresas privadas, de multinacionais, organizações de gestão pública. Nós temos as estatais, por exemplo, né, em muitos casos, na gestão pública, que são planejadas e operacionalmente conduzidas pela União, pelo Estado, pelo município. Então, essa definição de planejamento organizacional se dá como a organização como um todo. Corporativa, sendo ela pública ou instituição privada. Né? Quando eu falo em corporativismo, você também, como agente público, você pode trabalhar como corporativamente falando, né? Você pode trabalhar e possivelmente trabalham com metas, trabalham com processos, trabalham com planejamento. Então, essa é uma das formas de planejamento, é a primeira, né? É a planejamento organizacional. Nós temos uma outra, que é o planejamento estratégico, ou seja, sentar, pegar uma folha de papel e analisar. Logicamente que dentro do planejamento estratégico, a disposição é mais comum que isso, talvez o 6º período aí já fizeram, já trabalharam. Planejamento estratégico é você pensar aonde estou, para onde vou e como que eu vou. É tipo uma questão filosófica dentro das empresas, dentro da instituição. É você pensar no agora, no presente, num curto, médio e longo prazo, aonde a sua empresa, aonde seu governo, sua administração pública, ela vai chegar. É você pensar, é você se debruçar em ideias, em brainstorm, ou seja, tempestade de ideias, análise SWOT, né? Não sei se alguém já ouviu, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do semestre. Análise SWOT, as questões 5W, 2H, o plano de ação. Então, são questões que dentro do planejamento estratégico ela é bem definido para quê? Lembrando que nós temos um objetivo.
E para alcançar esse objetivo, nós temos que pensar estrategicamente quais os caminhos melhores a ser seguidos. Às vezes você pega um caminho um pouco mais longo para obter resultado, talvez um curto, mas que você faça com maior desempenho, maior esforço, ele te dá mais resultado. Então, tudo isso faz parte do planejamento estratégico. Outro tipo de planejamento de comunicação. Cada vez mais, aquela questão que nós falamos, né, sobre a comunicação, a publicidade, cada um de nós, principalmente na administração pública, precisa mostrar o que está acontecendo dentro do seu governo, dentro da sua administração. Mas, mais do que isso, nós temos que ter planejamento, porque vocês sabem que uma comunicação mal feita ou mal iniciada, lá no final ele vai ter um resultado desastroso. Possivelmente alguém aí já brincou daquele telefone sem fio. É uma brincadeira antiga, mas que começa com uma informação na frente e chega lá no fundo para o último espectador uma informação totalmente distorcida. Por isso que é muito hoje os departamentos de marketing, departamento de comunicação tem grande importância dentro desse planejamento das empresas e das instituições públicas. É importantíssimo. A comunicação aí não tem só, a gente pensa só a comunicação falada, mas tem a visual, tem a imagem, tem a dos setores, tem diversas comunicações. O corpo fala, né? Dizem muitos estudos sobre isso também. Então, para um gestor público, para um administrador público, é importante você entender essa linguagem corporal. E é tudo isso dentro do planejamento de comunicação que é realizado. E planejamento de campanha, planejamento onde nós vamos ter uma campanha social, uma campanha econômica, uma campanha até mesmo eleitoral. Nós precisamos ter esse planejamento de quanto eu gasto, quais as pessoas, o público que eu vou atingir, quais são os meus objetivos nessa campanha, quanto tempo vai durar essa campanha. Então, também nós temos que ter planejamento. Então, hoje, né, a nossa palavra de hoje é planejar, é pensar. Só que pensar não é só eu planejar as coisas boas. Eu também que tenho que analisar as coisas que podem acontecer. Isso é muito importante. Porque as coisas boas, logicamente, vão acontecendo naturalmente, mas, na grande maioria. Mas, né, as coisas ruins também elas influenciam, e influenciam muito um planejamento, uma administração, uma gestão pública. Então, nós temos que tomar cuidado. Não é só as coisas boas que temos que planejar. Nós temos que antever, dentro da planejamento estratégico, nós temos a tal de ameaças e oportunidades, quando você analisa o ambiente onde você está inserido. Então, nós temos as ameaças, lógico, mas temos que fazer cada vez mais com que as ameaças sejam oportunidades para que nós possamos crescer e desenvolver um grande trabalho nessa esfera da gestão pública, principalmente. Tá? Então, como diz Peter Drucker, o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras e decisões presentes. Ou seja, você vai decidir hoje por uma questão que pode acontecer daqui a 1 ou 2 ou 3 anos. Você pode decidir hoje por coisas que vai acontecer amanhã. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por isso que é muito importante, muita seriedade dentro de um planejamento. Um exemplo que eu dou em sala de aula de planejamento mal feito, né, é o exemplo lá de Brumadinho. Né? Lembro lá do ano passado, de Brumadinho? Alguém decidiu, planejou um refeitório embaixo de uma barragem. Vocês sabem o que aconteceu, infelizmente. Então, é aí que acontece. São aí que acontecem os grandes problemas. Você tem que planejar e muitas vezes você tem que decidir, principalmente na gestão pública, decidir hoje o que vai acontecer para daqui a 1 ano, 2, 3, 4 anos, e principalmente você vai impactar pessoas. A sua decisão ela vai ter um impacto diretamente dentro da sociedade, dentro de um indivíduo, né, de classes individuais. Então, o gestor tem muito comprometimento com isso, e por isso o planejamento tem que ser muito bem alinhado, muito bem detalhado, muito bem escrito, analisado, para que as decisões sejam
principalmente os objetivos e os resultados sejam os melhores possíveis. Nós vamos errar, isso é comum, porque principalmente na gestão pública, ninguém vai conseguir realizar todos os objetivos e agradar a todos, como diz aqueles velhos jargões, né? A gente não agrada a todos, mas temos que fazer um planejamento para que a gente, pelo menos, possa tentar ajudá-los em suas realidades. Por exemplo, na classe baixa, né, a periferia é diferente do centro da cidade. O interior do estado é diferente do litoral da capital. Então, né, tem objetivos diferentes. Por isso que eu falo, principalmente para lojistas, empresários, fazem um planejamento estratégico, querem viver principalmente aqui em Guarapuava, na nossa região, Ivaiporã, Tanga, eles querem trabalhar numa realidade Curitiba. Não é assim que funciona. Você tem que trabalhar com a sua realidade. Por isso que o planejamento é tão importante para que a gente possa trabalhar dessa forma e entender mais ou menos o cenário. As premissas do planejamento, meus queridos. Então, nós temos presente, ou seja, presente e futuro, né? Logicamente que nós temos o dia de hoje, o dia de amanhã, o postergar, para que a gente possa realizar os nossos objetivos. Presente, onde estamos agora? Daí você tem um planejamento para onde pretendemos chegar. Eu vou à praia, vou sair daqui de Guarapuava à praia, tá? Meu planejamento. Quanto o custo que isso vai me acontecer, o tempo, a questão carro, qual o caminho, tudo isso é planejamento para onde pretendemos chegar lá na praia, qual a cidade, você tem que trabalhar a questão de tempo, que pode ser que aconteça. Lembre, não é só coisas boas, mas pode ser que fure o pneu, eu tenha um problema de engarrafamento, então tudo isso eu tenho que planejar. Situação atual, planos, objetivos pretendidos. Ou seja, onde estamos agora? Presente. Situação atual, presente. Só que, para que eu possa mudar essa situação, além do planejamento, eu tenho que ter planos ou plano de ações para alcançar esses objetivos. Situação atual, quero ir para a praia, beleza. Fiz o planejamento, vou ver, tem dinheiro? Então vamos. Tem o carro? Então vamos. O caminho está traçado? Então vamos. O planejamento é uma coisa, como eu falei, lembrem-se, no papel, no caderno. Oh, legal se eu conseguir fazer isso. Mas eu tenho que ter um plano de ação para que isso aconteça. Eu tenho que ver uma data dos dias da praia. Eu tenho que ver se agora estão conseguindo, ou a liberação para que eu possa ir com a minha família até a praia. Então, tudo isso são planos de ações que eu preciso me preocupar. Então, isso aqui é uma questão das premissas, é um quadro, né, que você tem que analisar quando você faz o planejamento. Onde estamos agora, onde vamos chegar, a sua situação atual e qual o objetivo pretendido. Para que isso aconteça, planejamento e plano de ação. Senão, só vai ficar no papel. Empreendimento público versus empreendimento privado. Temos, logicamente, tem uma questão conceitual que é igual, não digo igual, é semelhante dentro da administração, né, mas tem as suas particularidades. Daí a gente tem um quadro aqui para a gente trabalhar, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar na questão de planejamento estratégico, tem missão, visão das empresas, organização, clientela, propósito de atuação, forma de atuação. Essa questão aqui do quadro à esquerda, né, à esquerda minha, a missão, visão, organização, clientela, é uma questão de planejamento estratégico dentro do setor privado, tanto do setor público. E agora a gente só vai verificar, né, as diferenças e as suas peculiaridades de cada uma, tanto da empresa privada como de empresas públicas. Vamos lá. Empresa privada, a missão limitada a determinados produtos e serviços. Você não pode atingir todo mundo, como diz, né? Definida pela direção e pelos proprietários. Então, a missão é mais ou menos limitada, ou seja, eu não posso atingir todo o público. Eu, como contador, eu, como administrador, eu sei que eu não vou poder alcançar todas as empresas na cidade onde eu estou constituído. Eu não vou alcançar, eu vou abrir um bar, e eu sei que tem pessoas que não vão entrar nesse bar porque não gostam de bar, ou porque não gostam de pinga, ou porque não gostam de cerveja, e assim por diante.
No setor público, a missão é ampla e não específica, ou seja, muitas vezes implicitamente subentendida e não explicitamente definida. Obrigatório na base de mandato. Por quê? Porque sempre uma missão de uma empresa é entender uma instituição, o que ela é naquele momento, a situação atual da empresa. Lembre lá da premissa de planejamento. O setor público, a situação atual sempre muda, né? De 4 em 4 anos, ou questão, por exemplo, como o setor público está trabalhando, voltando, né? Não querendo ser chato ou Covid, mas em janeiro e fevereiro as prefeituras estavam trabalhando normal. A partir de março veio decreto, veio questões que mudou completamente o seu cenário. Então, muitos prefeitos, muitos governadores, ou presidente da República, seus ministros, seus secretários, então, mudaram totalmente o que eles tinham como missão, né, do governo. Para o ano de 2020, ou naquele momento, mudou completamente. Então, ela muitas vezes não, essa missão do setor público, ela é ampla e não específica, ou seja, porque cada setor dentro do setor público, ele tem um objetivo, como nós falamos. Nós temos que fazer um planejamento total, mas também tem os planejamentos individuais por setores. Então, cada vez mais, nós não temos um objetivo único, né? Por exemplo, na empresa privada, muitas vezes você tem um objetivo único, que é vender um produto. Ou vários produtos, mas não muito grande. O setor público, logicamente, essa missão já é diferente. Visão na empresa privada, né? O que eu vou querer ser? Baseada na missão e na análise do ambiente, coerente com as próprias possibilidades. Ou seja, o que eu, Fernando, vou ser daqui a um ano? Espero ser o melhor professor de economia de Guarapava. Isso é uma visão, né? Que as empresas, se vocês pegarem algumas empresas, né, elas têm, e vocês trabalham em algum tipo de empresa, que tem missão, visão bem explícito para que os colaboradores possam entender aonde essa empresa quer chegar. Já no setor público, essa visão é determinada pela política, que nós sabemos, ampla e não específica, muitas vezes incoerente com os recursos disponíveis, ou seja, às vezes eu não recebo um recurso da União, no meu município ele não tem dinheiro para que eu possa desenvolver as minhas missões, os meus planejamentos. Ou se mudou um cargo ou mudou uma legenda específica pela política, né, um outro grupo que vai atuar no próximo mandato, tudo isso muda. São objetivos diferentes, muitas vezes. Vem de um tipo de gestão mais diferente. Não é que seja que está certo ou errado. Cada um tem o seu jeito de administrar, né? Organização. Então, na empresa privada é funcional, ou seja, tem aquelas funções, lembra lá da administração, planejamento, processos e tudo mais, e objetivos. Linhas claras de decisão, né? Então, tomam decisões claramente e relativamente simples. Já na organização do setor público, é parcialmente funcional, porque é muito burocratizado, superposições de funções e políticas, ou seja, muda sempre o quadro. Um secretário de Estado de saúde, de repente, secretário de educação, então sempre muda esse tipo de funções dentro da política, e é extremamente complexo, ou seja, burocrática, né? O que lá é simples, porque você tem que ter uma organização dentro de uma empresa privada simples, porque qual é o objetivo? Vender. E qual é o objetivo do setor público? Muitas vezes, né? Atender as necessidades ou os serviços públicos. Então, são objetivos que deveriam ser semelhantes, mas que no decorrer de todo esse cenário, ele não consegue por causa dessas pequenas diferenças. Clientela, né? Dentro de uma empresa privada, logicamente, como eu falei, é limitada ao campo de operação da empresa, relação definida através de compra ou contrato, ou seja, você sabe o seu principal público, você sabe o que tem que atingir, você sabe qual o produto e serviço que tem a oferecer. Já no setor público, nós sabemos que é ampla e diversificada, relações mal definidas, e o cliente não é visto como um tal, ou seja,
para muitos, né, muitos gestores públicos, muitos administradores públicos, nós somos vistos como mais um. E quando eu falo ampla e diversificada, porque cada cliente tem a sua particularidade na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, na área de benefícios e tudo mais. Né? Relações mal definidas, porque muitas vezes o setor público não consegue realizar o que as pessoas querem, porque também as pessoas querem o seu individual, e a questão pública, a gestão pública, ela tem que ver a sociedade ou os seus clientes como um todo, então não pode individualizar, porque senão, se você individualiza uma questão, o outro pode não gostar. E assim por diante. Então, você tem que, muitas vezes, estar nesse fogo cruzado e entender das duas formas de cada setor o que é melhor, pelo menos naquele momento. Né? Propósito de atuação, então, numa empresa privada, realizar lucro, cumprir a missão. Lembra lá da missão? Né? Se limitar por produtos e tudo mais. E, principalmente, lucrar, ter lucratividade. Já o propósito da atuação do setor público é servir ao público, logicamente, e servir à política informalmente. Nós sabemos, dentro da nossa realidade, que temos esses dois poréns. Você tem que, como eu já falei, qual é o propósito da atuação do setor público? Atender ao público, à sociedade, a quem paga os impostos, a quem está necessitado. Só que também serve a política porque são grupos, são ideias diferentes, são planos diferentes, muitas vezes. Então, você tem que ser, como gestor público, como administrador, você tem que estar ali trabalhando para que todos esses pontos, desde a população em si e também ao grupo que muitas vezes está no poder, está na administração, você consiga trabalhar para que tanto a população como ao grupo informal, né, da política que fez com que muitos gestores estivessem aonde eles estão, né, para que dê resultado, realizar os seus objetivos. Forma de atuação da empresa privada tem de ser eficiente, ou seja, fazer mais com menos, tempo, dinheiro, mão de obra e dinâmico, né? Você está sempre mudando. Lembrando, dentro dessa pandemia, se os restaurantes não mudassem o jeito de trabalhar, possivelmente muitos quebravam ou quebraram. Ele tem que ser dinâmico, não pode ser estático. Já no setor público, não precisa ser eficiente, né? Você resolvendo é o grande passo, mas isso pode demorar muito tempo, enquanto na empresa privada o tempo é dinheiro, na empresa pública, no setor público, desculpa, não tem, né, essa questão do tempo, então não há essa necessidade de ser eficiente. Por quê? Porque em muitos casos é lento e tem a burocratização do sistema, das ações. Então, aí você fica muito atrelado a essa questão de normas, de regras, que infelizmente no Brasil é muito explícito que isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, se não me engano, na Inglaterra, em média de 6 a 8 horas você consegue montar uma empresa, no Brasil demora a sair 2 ou 3 meses, porque são muitos papéis, são muitos protocolos, são muitos órgãos que você tem que esperar ou se locomover para que você possa ter a sua empresa autorizada a trabalhar. Então, ele fica engessado, né? E não só nisso, né? Todos os setores ele fica muitas vezes engessado. Logicamente, o processo é interessante, as questões são altamente relevantes, mas precisava ter uma agilidade maior. Só que aí vai muito da forma de atuação, da proposta de atuação, da clientela, da organização, da visão e da missão, tanto do setor público como do setor privado, especificamente o público, no qual é nosso tema da aula de hoje, tá? Então, essa, mais ou menos, as diferenças dentro do setor público e setor privado. Eu acho que também vocês, no dia a dia, vocês conseguem realizar ou ter, né, em mente quais são essas dificuldades, muitas vezes, e quais são essas diferenças de um e do outro, beleza? Planejamento público, então, pessoal,
pode ser conceituado, então a gente já viu o planejamento total, né? Então o planejamento público pode ser conceituado como um processo de elaboração, execução e controle de um plano de desenvolvimento, que envolve fixação de objetivos gerais e metas específicas, tendentes a elevar níveis de renda e bem-estar da comunidade, assim como envolve a ordenação sistemática de um conjunto de decisões e medidas necessárias para a consecução desses objetivos, com menores custos e maior rapidez, ou seja, é mais ou menos em torno lá do planejamento total, onde você tem que ter o planejamento, o processo, a execução, aqui tem que ter um pouquinho mais, você tem que ter o controle, você tem que analisar o bem-estar da comunidade, analisar os níveis de renda da população. Para quê? Para que você possa trabalhar com os menores custos e menores custos para o órgão público e maior rapidez para a população. Quando a gente fala em elevar níveis de renda, porque quão tão é importante a renda ou o emprego para a população em curto prazo? Porque vamos analisar, uma pessoa trabalhando na família, uma família de 4 pessoas, então essa pessoa, ela tem uma renda para dar subsistência para 4 pessoas, ou seja, de cada 4 pessoas, ele é beneficiado por uma renda, então tem que ser, a renda tem que sempre elevar, né? Num universo de 1.000 trabalhadores, possivelmente 4.000 pessoas estão em torno desses trabalhadores, precisam dessa renda, e fora essa renda, ela é distribuída no comércio local, na economia local, no pagamento de impostos local. Então, veja, é uma questão muito interessante de se analisar. Dentro da economia, né, na macroeconomia, nós falamos que a taxa de emprego e a taxa de inflação, ela é de curto prazo, ou seja, as pessoas precisam ter emprego e a inflação tem que ser moderada para que as pessoas possam consumir cada vez mais, porque é um círculo virtuoso que a gente fala dentro da economia. Se você gera emprego, você gera renda para a população. Gerando renda, essa população ela vai consumir em outros ambientes, em outras instituições, que são os bares, o supermercado, lojas de roupa. Você consumindo nessas lojas, o proprietário da loja pode fazer investimento dentro da loja e contratar mais pessoas. Então, isso é um círculo virtuoso. Se quebra um elo desse, é desemprego, é nível geral de renda levar diminuindo. Então, por isso que no planejamento público tem que ter essa preocupação, principalmente bem-estar da comunidade, logicamente, em todo o sentido social, educacional, de segurança, mas também a preocupação do nível de renda, ou seja, empregos, conseguindo empregos, muitas vezes, né, convênios com algumas empresas, você consegue trazer essa desenvolvimento dentro de uma região. O que acontece muitas vezes na região onde vocês estão, às vezes a prefeitura dá um subsídio, ou seja, deixa de cobrar um imposto de uma grande empresa que vem para Pitanga, para Ivaiporã, muitas vezes para gerar emprego, porque essa é uma das preocupações da gestão pública para que isso possa acontecer. Por isso que tem que ter planejamento para que isso aconteça. Beleza? Aqui só um esquema, então, o que é esse planejamento público, né, para nós entendermos. Você tem, de um lado, o juízo de valor, ou seja, o que você pretende oferecer para a população, ideologia, então aí tem muitas ideologias partidárias, ideologias culturais, ideologias sociais, de todos os sentidos, planejadores, ou seja, classes diversas dos agentes econômicos. Os planejadores, quando você pensa as classes diversas dos agentes econômicos, nós estamos falando de governo, tanto federal, municipal, federal, estadual, municipal e distrital, muitas vezes. Nós temos, dentro desses agentes econômicos, as empresas, os empresários, porque sem os empresários não consegue ter todo esse círculo, né? E nós, como consumidores ou como trabalhadores. Então, percebam, não é o
a gestão pública ou a gestão privada que tem que se sobressair? São os dois. É o elo dos dois que precisa ser restabelecido, precisa estar sincronizado para que as ações, para que os objetivos lá do planejamento sejam os objetivos sejam alcançados. Porque dentro disso nós temos, você vê todas essas questões, tanto dos empresários, como do governo, como do consumidor, daí você vai ter uma intervenção governamental. Por exemplo, voltando à pandemia. A pandemia é um exemplo claro disso. É o governo, até hoje, muitos de nós estão recebendo o auxílio emergencial das empresas, como nós estamos trabalhando, através das MPs, nós estamos recebendo pelo governo. Isso foi uma intervenção governamental. Porque imagine se não tivesse isso, desemprego sem dinheiro. Só que isso logo vai diminuir, né? Então o governo também está se preparando para uma etapa 2, uma etapa 3, para que a gente possa ter um objetivo, principalmente lembrando lá dos níveis de renda, do bem-estar da comunidade, que é um dos objetivos da gestão pública. E lógico, você tem esse juízo de valor dos agentes econômicos, tem a intervenção governamental e a realidade econômica da sociedade. A realidade de Pitanga é diferente de realidade de Guarapuava, que é diferente de Curitiba, que é diferente de Ivaiporã. Então, nós não podemos ter, né, um gasto público, muitas vezes, de cidade grande e cidade pequena, como uma receita de cidade pequena e cidade grande. Então, cada um tem a sua realidade econômica nesse sentido, ou seja, ver quais são os recursos. Quando a gente fala em economia, não é somente dinheiro, tá, pessoal? Não é somente dinheiro. A economia ela tem 5 fatores de produção. 5 fatores de produção, que são recursos naturais, ou seja, nós temos os recursos naturais provenientes da terra, os minérios, a água, a madeira, que são matérias-primas de muitos produtos e serviços. Nós temos os recursos humanos, ou seja, a mão de obra, ou capacitada ou não. Nós temos o recurso financeiro, o capital, não necessariamente dinheiro, mas muitas vezes posse, muitas vezes patrimônio. E além de tudo isso, hoje nós temos tecnologia e a capacidade empresarial, ou seja, não adianta nada você ter dinheiro, não adianta nada você ter terra, não adianta nada você ter mão de obra, se você não souber gerir tudo isso. E a tecnologia, ela nos ajuda muito. Vejam nós, né? Nós como estamos trabalhando nesse semestre, nesse ano, remotamente, mas os nossos resultados são efetivos. Ou seja, nós estamos sendo eficientes e eficazes. Nós estamos dando resultado através de home office, muitas vezes, através de visualização do novo mundo, e nós estamos se capacitando cada vez mais para esse novo normal. E na gestão pública não é nada diferente disso. Opa, desculpa. Opa. Então, você tem essa questão dos agentes econômicos, cada um tem a sua individualidade, tem seus objetivos, a intervenção do governo, mas também a gente tem que pensar na realidade econômica dessa sociedade, desse governo. Às vezes não tem dinheiro, ou às vezes tem royalties, né, que é recebido por muitos recursos naturais que estão sendo procurados, estão sendo usados por outras instituições ou outras empresas. Então, isso aqui é muito, muito claro. Às vezes, né, nós cobramos, muitas vezes é uma forma, e temos que fazer isso, cobrar os nossos governantes, os nossos gestores, mas também nós temos que entender a realidade onde nós estamos inseridos, dentro desse mapa do planejamento público. Beleza? Então, o planejamento público é diretamente ligado à escassez de recursos encontrados na sociedade em relação às necessidades manifestadas pela população. Dentro da economia, eu tenho um conceito que é assim, economia é ciência da escassez, ou seja, é ciência que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas limitadas. Ou seja, por um lado, nós temos escassez, ou seja, diminuição de todos os recursos. Eu falo todo financeiro, estrutural, material, pessoal, natural, mas do outro lado nós temos a população que precisa cada vez mais. Eu dou um exemplo rápido em sala de aula, muitas vezes, que fala assim, a gente sabe que as nossas terras férteis na agronomia, eu falo muito, são limitadas, ou seja, estão escasseando, né? Cada vez mais. Só que a população precisa comer cada vez mais.
Não é cada vez mais, na verdade, precisamos comer o mesmo tanto, todo dia. Nós temos que levantar, tomar café, almoçar, café e jantar. E como que estão os nossos recursos para o outro lado? Como nós estamos conseguindo ter a mesma coisa? A gestão pública. Nós sabemos que o gestor público é um administrador, é como se fosse uma empresa, né, uma prefeitura, que ele precisa de receitas. Só que hoje, cada vez mais a população está sem dinheiro, né, ele tem que diminuir a receita, mas o gasto tem que ser o mesmo ou até maior, porque a população está precisando, né, dessa de bolsa não sei o que, bolsa não sei o que, vale não sei o que, né, essa questão da educação, essa questão de cestas básicas. Então, sempre, não só no assistencialismo, mas na questão organizacional, estrutural dentro de uma prefeitura. Então, é muito difícil, é bem complicado, mas lógico, nós como cidadãos, nós temos esse direito de cobrar, só que muitos de nós não temos essa visão da realidade, que muitos gestores públicos, logicamente que por falhas técnicas ou falha de pessoal, ou falha vocês sabem melhor que eu, falha de partidária, ou a questão, porque quando a gente fala de gestão pública, a gente só pensa em partido, não é só isso, né? Não é questão do partido, o apartidário ou partidário, é a questão do objetivo de realizar, sanar as necessidades da população em geral. As características básicas do planejamento público. Estabelecer o papel do tempo no plano de ação, ou seja, lembrando sempre, um planejamento precisa ter um início, meio e fim. Depois você vai ter que controlar e controlá-lo, mas ele tem que ter um tempo para que isso aconteça, senão ele vai ficar engavetado, porque muitos dos nossos planejamentos acontecem, né? Definir os cursos alternativos de ação para os anos vindouros, ou seja, quais são as metas estipuladas para os meses que vêm, os meses futuros ou os anos futuros. Porque lembrando, quando você fala em planejamento público, não é só resolver as questões agora, não. Você tem um tempo médio, máximo aí, para também alcançar esses objetivos. Então, não é só agora, é um futuro, esse futuro próximo, e cada vez chega mais próximo ou chega mais rápido. Analisar os critérios de escolhas entre as alternativas disponíveis. Então, nós temos que ter, né, dentro dessa questão, depois de ter um quadro ali, por exemplo, de lei de licitações dentro das prefeituras, dentro dos órgãos públicos. Então, nós temos que ter critérios para que isso aconteça, principalmente quando é relacionado a recursos, poucos recursos, mas que é para atingir a população em geral. Antecipar as soluções para problemas previsíveis, então, sempre se antecipar o problema de nós, mas isso é uma cultura muito nossa, de gestores, né? É o que? Espera acontecer para depois resolver o problema. Às vezes é muito mais oneroso, às vezes você não consegue resolver. Se você conseguisse se antever aos problemas, tudo isso você conseguiria minimizar ou até mesmo zerar os impactos futuros de um mau planejamento, um plano de ação mal elaborado, às vezes as questões mesmo do cotidiano, porque todo dia muda alguma coisa, né? Então nós temos que se antever, prevenção. O que nós fazemos em todos os sentidos em nossas vidas? Deixa acontecer que depois eu resolvo. Só que esse depois eu resolvo pode ser muito caro e você não consiga resolver de fato. Especificar as medidas de política econômica necessárias para remover os obstáculos que limitam o crescimento de renda e a mudança estrutural da economia, ou seja, ali está prezando pelo crescimento de renda. Aquilo que eu falei para vocês, porque automaticamente aumentando o nível de renda da população, tudo volta ao normal. A prefeitura ela vai ter receita, o Estado vai ter receita, a União vai ter receita. Então, tudo isso vai modificando. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter políticas econômicas. Os R$600 é política econômica. O FGTS é uma das ações da política econômica que está sendo liberada. Então, você precisa verificar a sua realidade dentro do seu setor, dentro da tua região, qual tipo de política econômica que vai satisfazer a tua gestão, a tua estrutura funcional, que você é um administrador de pessoas, de processos estrutural, mas principalmente alcançar os objetivos e sanar os objetivos e sanar as necessidades
da população em geral, que é um dever, entre aspas, do gestor público municipal, estadual e federal. E a sugestão para que isso aconteça: substituição do pensamento estático para o dinâmico. Aquilo que nós vimos lá no quadro, né, o propósito de atuação, nós temos cada vez também gestores públicos dinâmicos, entender a realidade para quê? Para que tenha mais resultado, não fique na burocracia, não fica engessado, não se torna aquela coisa onerosa, né? Não se torna aquela questão bem parada. Então, nós temos que dar resultados para isso, para a população. Porque automaticamente, você dando resultado, você vai ser visto como um bom governante, um bom gestor, e a população vai te colocar novamente em um cargo mais gerencial ou executivo. Beleza? Logicamente, uma sugestão de solução. Lembrando, você tem que analisar todo um cenário, tanto geográfico, tanto populacional, como de DH, né? Você tem muitas questões, muitas variáveis. Logicamente, aqui nós estamos falando num planejamento como um todo, no geralzão. Os municípios brasileiros encontram-se num processo de profundas transformações, o que ganhou força na Constituição de 1988. Lembre-se, né, na nossa última aula a gente falou um pouco sobre isso. Cada gestor público, cada administrador público tem regras, deveres a serem cumpridos de acordo com a Constituição Federal Nacional. Foram transferidos para os municípios uma série de competências para moldar o seu desenvolvimento e definir o seu destino. Ou seja, a Constituição é uma só geral, mas, logicamente, nós temos as particularidades de cada município, de cada estado, de cada região, que você tem que, como gestor, você tem que se antever e você tem que planejar da melhor maneira possível para você conseguir o objetivo final, que é a necessidade da população. Para lidar com essas novas condições, isto é, a competição entre os municípios, a terceirização de serviços, assim como uma série de novas tarefas e funções, as antigas práticas da administração se mostram inadequadas. Cada vez mais torna necessária a utilização de instrumentos de gerenciamento. É o que vimos nessa questão, muitas vezes, né, de propinas, das questões de lava-jato. Você vê que muitas empresas terceirizadas ganharam muito dinheiro, muitas empresas que estavam fora, né, de funções, muitos cargos. Então, assim, a gente percebe que cada vez mais esse tipo de gerenciamento não está dando certo, não era para dar certo. Você tem que ter instrumentos propícios, tem que ter ferramentas para que você, como gestor público, você, como administrador público, possa fazer da melhor maneira possível o que é seu direito e dever, né? Que é atender as necessidades da população, de um todo. Logicamente que a população também tem que entender, também tem seus direitos e deveres, tem que entender, tem que ver o cenário e muitas vezes auxiliar, né, o gestor público para que os objetivos aconteçam. O que infelizmente não é visto sempre, porque o individual pesa sobre o grupal. Ou seja, resolvendo o meu problema, o resto dane-se. Não é assim que deve ser analisado dentro de uma gestão privada e especialmente dentro da gestão pública ou dos órgãos públicos ou da sociedade em geral. Instrumentos de planejamento urbano no Brasil, então a gente vai ver mais um pouco sobre isso, só vou dar uma introdução, né, nessas questões. A lei orgânica, né, o que é a lei orgânica? É a constituição mesmo de nós temos a Constituição Federal, mas temos a lei orgânica municipal, por exemplo. Cada município tem a sua lei, cada município tem a sua Constituição. O plano diretor, ou seja, as metas e prioridades do governo, então temos que ter isso. A lei orgânica, então, é a lei maior do município, mas diante disso nós temos que ter o plano diretor, ou seja, as metas e prioridades do governo, curto, médio e longo prazo. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, isso, né, é o do artigo 182, que rege, né, esse planejamento urbano no Brasil. Quando fala no Brasil, né, tem a competência dos estados e também dos municípios. Aqui são os instrumentos do planejamento público, também a gente vai ver um pouco mais, né,
dentro do nosso semestre, um pouco mais detalhado sobre isso, mas como nós falamos, nós temos lei, dentro do planejamento público, nós como gestores, administradores, temos que se atentar a algum tipo de questão, por exemplo, lei de licitações e contratos, então tem lei para que eu possa comprar, lei para que eu possa estar contratando, né, mão de obra, operacional e pessoal. Então, eu tenho que me atentar para esse tipo de situação. A LRF, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, então eu tenho que demonstrar todos os meus gastos, tem que ser transparente dentro do setor. A PPA, ou seja, o plano plurianual, né, dentro de uma cidade, são metas e prioridades do governo para que isso aconteça. Então, eu tenho que perceber aonde que eu quero chegar. A lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, as prioridades do governo para o próximo ano. Então, eu tenho que ter, assim, além de ter lei de responsabilidade fiscal, plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, eu preciso prever. E ali, no lei de orçamentária anual, eu tenho que ter uma previsão de receita e um planejamento de gastos. Então, eu tenho que, quando eu faço um planejamento público, eu tenho que me atentar com essa lei de licitações, a lei de responsabilidade fiscal, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Logicamente que cada cidade tem um estatuto, tem a lei orgânica da assistência social, que é do assistencialismo, e transferências governamentais, ou seja, ajudas de outros gestores, outros departamentos do Estado que possam me ajudar. Então, não é um planejamento por planejar, nós temos regras, nós temos diretrizes, nós temos lei a serem cumpridas, tá? Então, isso é muito importante, logicamente, a gente vai, durante o semestre, discorrer individualmente cada uma aí dessas leis, beleza? Meus queridos, então, muito obrigado por essa aula de hoje. Espero que tenha sido uma aula bem interessante para vocês de planejamento. Então, quando a gente fala em planejamento, não é só, né, nós temos também da questão pública, que é muito importante, e como nós já falamos, envolve não só a lucratividade, né, não tem a lucratividade, mas tem a receita, e mais do que isso, compreender quais são os objetivos e, principalmente, quais são as necessidades da população que eles estão passando nesse momento. Então, nós como gestores, nós como administradores públicos, nós temos essas competências. Lembrando que uma coisa se alia à outra, o gestor privado e o gestor público. Lógico que nós, como gestores privados, nós temos todo, conforme os nossos instrumentos ali de planejamento público, nós somos amparados por leis, mas também nós temos que cumprir certos deveres também dentro da Constituição, dentro de cada plano, estatuto, plano orgânico, plano diretor, lei de responsabilidade fiscal e assim por diante. Beleza, meus queridos? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Então, conforme mencionei no início dessa videoaula, hoje, 17 de agosto, conforme o nosso cronograma, então, vou disponibilizar para vocês através do Classroom essa videoaula que vocês estão me assistindo, o material dos slides do PDF e também, né, um material complementar do Sebrae, que eu acho muito interessante, né, para que vocês possam ter noção de que isso é muito importante dentro desse planejamento público, tá? Estarei no grupo do WhatsApp, né, para sanar as possíveis dúvidas. Fiquem à vontade de me chamar lá, né, e para a próxima aula a gente já vai ver um novo tema e também uma atividade para que a gente possa fazer, beleza? Até mais, meus queridos. Um grande abraço.